Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rieder, mais uma vez aqui com vocês. A dica de hoje, nós vamos trabalhar aí para quem vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, estado que eu gosto de frequentar, tenho bastante amigos no estado do Espírito Santo. As nossas dicas de hoje, nós iremos trabalhar questões de outros concursos também relacionados para os cargos de escrivão e de agentes. E uma dica para vocês, assim que a gente colocar a questão, deem um pause no vídeo, façam a análise da questão e depois nós iremos resolvendo e comentando as questões. E com certeza, isso aí eu posso garantir, que no mínimo uma das questões irá aparecer aí novamente nos concursos, sobretudo as mudanças que vieram a partir de 2019 com o chamado pacote anticrime e que trouxeram aí grandes modificações dentro do Código de Processo Penal. Vamos lá, nossa primeira questão da Polícia Civil do Estado do Paraná, foi do concurso do certame de 2018, e ela diz o seguinte: acerca da ação penal e do inquérito policial, considere as afirmativas a seguir. Número 1. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. 2. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses contado do dia da ocorrência do delito. 3. Com oferecimento da representação criminal ao órgão do Ministério Público, por se tratar de uma hipótese de ação penal pública condicionada, o inquérito policial não poderá ser dispensado. 4. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Deem uma pausa no vídeo, analisem as questões, coloquem verdadeiro ou falso e assim que terminarem nós retornamos aí e vamos fazer a análise das questões. Um tempo para vocês. Ok. Número 1. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a todo tempo no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Verdadeiro. Então, este item é verdadeiro. Fundamenta-se no artigo 29 CPP, onde a ação penal privada será uma ação substitutiva à ação do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público ele tem um prazo para agir, não age. O particular, diante dessa inércia do Ministério Público, com força no artigo 29, ele assume o direito, no caso aqui, de intentar a ação. O Ministério Público, porém, a todo momento ele tem o poder de avocar novamente a titularidade da ação penal. Você entra lá, faz a representação, uma vez que o promotor de justiça não fez dentro do prazo, você faz, mas o promotor de justiça ele tem essa prerrogativa de avocar a titularidade da ação penal. Número 2. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não exercer do prazo de 6 meses contado do dia da ocorrência do delito. Pessoal, muito atento, bastante atento aqui, porque, como eu sempre digo, questões de concurso,
as questões de concurso, independentemente se são 5 alternativas ou 4 alternativas, nós sempre teremos duas que são erradas, uma que é parcialmente correta e uma que é totalmente correta. Por quê? Porque essa parcialmente correta e a totalmente correta é feita para que você fique confuso e marque, se não tiver estudado de maneira profunda, marque a questão que é parcialmente correta. Neste caso, nós temos que ficar atentos a duas situações. Primeiro, representação. O particular, ou seu representante legal, ele faz apenas a queixa-crime. A representação é uma condição para que o Ministério Público exerça a ação penal. Ou seja, representação do Ministério Público, a queixa-crime é o exercício de direito da ação penal pela vítima. É por onde a vítima exerce o seu direito lá de ver processada aquela pessoa que cometeu um crime contra ele. Então, o primeiro erro está aqui. O segundo erro falta um detalhe. Esse direito de 6 meses, ele está ligado apenas aos crimes de ação privada. A ação pública incondicionada, independentemente ter passado 6 meses, se você fizer a queixa-crime, ela terá que, obrigatoriamente, se for lá perante o delegado de polícia, ser transformado no inquérito e ele deverá investigar. Um exemplo, olha, passou-se um ano após um delito de estupro. A vítima vai até a delegacia, um ano depois, e presta queixa-crime em relação ao crime de estupro, ou seja, mais de 6 meses. Porém, esse delito é um delito de ação pública incondicionada, ou seja, a partir do momento que ele chega até o conhecimento da autoridade policial, ele tem a obrigação de instaurar um inquérito policial, investigar, e o Ministério Público, recebendo esse inquérito policial, tem a obrigação de efetuar a denúncia, se assim houver prova para tanto. Então, certo, errado. Com o oferecimento da representação criminal ao órgão do Ministério Público, por se tratar de uma hipótese de ação penal pública condicionada, o inquérito policial não poderá ser dispensado. Pessoal, em outras dicas anteriores, eu já falei sobre a dispensabilidade ou a indispensabilidade do inquérito policial. Mas a regra é que o inquérito policial ele pode ser sim dispensado pelo Ministério Público. Mais à frente nós teremos outras questões para analisar a questão da dispensabilidade do inquérito penal e nós veremos em quais situações o inquérito policial ele pode ser dispensado. Mas via de regra ele é dispensável. O inquérito policial ele é um procedimento administrativo, ele é presidido pela autoridade policial, delegado de polícia, mas via de regra ele é dispensável. Ele é dispensável. Então, também errado. 4. Perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Verdadeiro. O perdão, quando ele é concedido aos querelados, se a pessoa vier a recusar o perdão, ele não vai produzir efeito. Por quê? Pode ser que essa pessoa ela deseje provar a sua inocência. Olha, eu não quero o perdão. Eu quero provar a minha inocência. Porque eu não fiz nada e eu quero provar a minha inocência. Então, esse perdão em relação àquele que recusar,
ele não vai produzir nenhum efeito. Também verdadeiro. Então, nós temos como verdadeiro apenas a afirmativa 1 e 4, no caso, letra B. Vamos lá para a nossa segunda dica de hoje. Também uma questão que apareceu no concurso, no certame da Polícia Civil do Paraná, de 2018. Sobre as provas no processo penal, considere as afirmativas a seguir. 1. No exame de corpo de delito ou por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado, havendo, porém, eventual acordo entre as partes. No caso de ação penal privada, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. 2. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas nos autos do exame as declarações e as respostas de um e de outro, e cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se esse divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. 3. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por 2 peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior, porém, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. 4. Conforme previsão do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Todavia, sua não realização poderá ser suprida pela confissão do acusado. Então vamos lá. Pausa no vídeo, análise das questões. Retornamos. Ok. Vamos lá. No exame de corpo de delito, por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juiz deprecado, havendo, porém, eventual acordo entre as partes. No caso de ação penal privada, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Verdadeiro, fundamentado no artigo 177 do CPP. Artigo 177 do CPP. É ele que traz para a gente essa dicção do texto legal. Se houver divergência entre os peritos, serão consignados nos autos de declaração e as respostas de um e do outro, cada um redigirá separadamente o seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro. Se esse divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo ou outros exames. Verdadeiro também. E aqui, artigo 180 CPP. O exame de corpo de delito e outros peritos serão realizadas, e aqui eu chamo a atenção dos senhores, muito cuidado, a pegadinha está aqui, por 2 peritos oficiais. E por que a pegadinha está ali? Porque esse texto legal anteriormente, antes do ano de 2008, o texto legal ele trazia sim a realização da perícia, ela era obrigatoriamente feita por 2 peritos. Só que isso causava um transtorno terrível, porque diante da falta de estrutura do nosso Estado, muitas das vezes a perícia, sobretudo perícia em local de crime, ela era realizada apenas por um perito. Não havia condição de mandar 2, ia um perito. Como isso era um comando procedimental, o que ocorria? Chegava lá na fase judicial, essa prova pericial era ela anulada, ela era perdida,
Por quê? Porque ele era assinado apenas por um perito, enquanto deveria ser por dois. O que se fez? Houve uma mudança no código, e o código passou a dizer, a partir de 2008, que o exame de corpo de delito é realizado apenas por um perito. E essa dicção, ela vai ser encontrada artigo 159, também do CPP. Então, a partir de 2008, não se exige mais que a perícia seja feita por dois peritos, mas apenas por um. E isso terminou com um grande trunfo aí da defesa na área criminal, que era o quê? Questionar o laudo pericial, que era assinado por apenas um perito, enquanto deveria ser por dois. Então, essa mudança ela vem do Código a partir de 2008. 4. Conforme a previsão do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestir, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, sua não realização poderá, aqui um erro, falta aqui um não, poderá ser suprida pela confissão do acusado. Ou seja, o laudo, o corpo de delito, ele pode ser feito de maneira direta ou indireta, e na outra dica, na dica da semana passada, nós falamos aí a respeito desse laudo do exame de corpo de delito feito de maneira direta ou indireta. Todavia, ele não pode ser suprido pela confissão do acusado. E aonde que está o embasamento legal? Artigo 158 CPP, que é o que traz o comando expresso de que a confissão do acusado não pode suprir o ACD, ainda que de forma indireta. E aí, nós podemos dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, um exemplo clássico. O cidadão, ele assume que furtou uma saca de café da propriedade de alguém, só que quando chega lá, vai se fazer o ACD, não se percebe a falta dessa saca de café. A vítima não dá por conta que essa saca de café foi furtada, ela não consegue reconhecer esse furto, e durante o ACD também não se constata nenhum elemento de materialidade desse delito. Então, essa confissão não pode ser levada isoladamente para se caracterizar o delito. Ok, neste caso, a nossa alternativa correta, letra A. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Se houver divergência, o juiz pode mandar novamente aí refazer a perícia. Lembrando também que mesmo que haja uma perícia complementar, o magistrado, ele não está também adstrito ao que for consignado na perícia, podendo acatá-la no todo, podendo acatá-la parcialmente ou rejeitá-la no todo, como prova válida dentro dos autos. A nossa terceira questão, da Polícia Civil, agora do Estado do Rio Grande do Sul, certame de 2018. Após realizarem o roubo dos malotes de dinheiro de um carro forte na cidade de Uruguaiana, os integrantes de um grupo criminoso fortemente armado dirigiram-se em fuga para a cidade de São Luís Gonzaga, por ser ali a sua base operacional. Imediatamente iniciada a perseguição ao grupo, todos os seus membros foram presos em flagrante, cerca de 2 horas depois, já no território da cidade de São Borja,
De imediato, a autoridade responsável pela prisão se dirigiu à delegacia de polícia de São Borja com a finalidade de apresentar os presos em flagrante e para a tomada de providências cabíveis pelo delegado de polícia local. Diante disso, é correto afirmar que: letra A. Em razão do Código de Processo Penal fixar juízo da comarca de Uruguaiana como competente para análise do auto de prisão em flagrante, todas as pessoas presas deverão ser encaminhadas para aquela comarca, a fim de que a autoridade de polícia lavre, se assim entender, o respectivo auto. B. O delegado de polícia, por estar vinculado aos mesmos critérios de competência estabelecidos pelo Código de Processo Penal ao juiz de direito, deverá se recusar a lavrar o auto de prisão em flagrante, pois o juízo competente para o futuro processo criminal é o da comarca de Uruguaiana. Letra C. O delegado de polícia, por estar vinculado aos mesmos critérios de competência estabelecidos pela Constituição Federal ao juiz de direito, deverá se recusar a lavrar o auto de prisão em flagrante, pois o juízo competente para o futuro processo criminal é o da comarca de Uruguaiana. D. Os integrantes deverão ser apresentados imediatamente à autoridade de São Borja, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de prisão em flagrante, providenciará a remoção dos presos. Os integrantes do grupo deverão ser apresentados imediatamente à autoridade de São Luís Gonzaga, por ser ali a base operacional dos criminosos, devendo a autoridade policial, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante e providenciar a remoção dos presos. Então, numa pausa, analisem a questão. Ok. Vamos lá. A questão, ela trata da competência e da competência para a prisão em flagrante. Quem é a autoridade competente para poder ratificar essa prisão em flagrante? O Código de Processo Penal, ele fixa a competência para julgamento, que nós chamamos de ratione loci, ou seja, em razão do lugar. Porém, tal competência, ela não se aplica, no caso da prisão, às autoridades de polícia ou aos agentes de polícia. Por quê? E onde é que nós vamos encontrar a fundamentação para essa questão? Artigo 301 do CPP. O artigo 301 do CPP, ele nos diz o seguinte: que qualquer do povo, ou seja, qualquer pessoa poderá, então qualquer pessoa do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, você, cidadão comum, se a pessoa está em flagrante delito, você pode prender essa pessoa que está em flagrante delito. Agora, existe um comando normativo, imperativo, uma obrigação em relação às autoridades policiais e seus agentes. Eles são obrigados, eles deverão, eles são obrigados, eles têm o dever de agir. Eles não podem simplesmente, não está na minha competência e eu não vou prender. Não. Se a pessoa está em flagrante delito, ele tem a obrigação de prendê-lo. E neste caso, essa ordem, ela é uma ordem extremamente de natureza ampla. E como assim de natureza ampla? Vamos imaginar o seguinte: você, policial militar, está passando férias na Bahia, e de repente acontece um crime, acontece um delito, vamos imaginar lá um furto, e você, como policial, você tem a obrigação
de prender aquela pessoa. Ah, mas eu não sou do Estado. Tudo bem, você não é do Estado, mas o comando, esse comando do artigo, ele te dá essa prerrogativa de efetuar a prisão. Por quê? Porque você tem a obrigação, enquanto agente público, de prender aquela pessoa que está em flagrante delito. Então, se existe essa obrigação, você não está vinculado a critérios de competência, porque os critérios de competência eles são estabelecidos para determinar qual juiz tomará conhecimento da causa e irá julgar a causa, mas não à autoridade policial nem aos seus agentes. Então, isso aqui não se aplica aos delegados e aos agentes de polícia. Feita a prisão, os integrantes da quadrilha, eles deverão ser apresentados imediatamente à autoridade local, autoridade policial local. A autoridade policial local, ela lavra o termo de auto de flagrante e, se for o caso, ele providencia a remoção desses presos para a comarca do juiz competente para o julgamento da causa. Ele vai providenciar, depois da prisão, a remoção dos presos. No nosso caso, alternativa letra D. Nós temos que tomar um certo cuidado, porque essa questão ela trata da prisão em flagrante. Mais à frente nós veremos uma questão também relacionada à prisão bastante parecida com essa, onde ele trata da prisão preventiva. E aí nós vamos ver que, muito embora tenham havido modificações dentro do texto do Código de Processo Penal, também para poder elastecer essa possibilidade de prisão de pessoa que detém mandado de prisão em seu desfavor, ela é um pouco diferente deste caso da prisão em flagrante. Mas nós vamos ver que também para evitar que a pessoa se safe por um efeito burocrático. Então mais à frente nós iremos ver também um caso relacionado à prisão de pessoas fora da comarca do juiz que expediu o mandado. Mas nós veremos que também é possível. E por quê? Nós veremos o porquê. A questão 4 da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, também do certame de 2018, ela diz o seguinte: ao finalizar a apuração de um crime contra o patrimônio, a autoridade policial entendeu por indiciar fulano de tal e beltrano de tal, em razão da prática em tese de crime de roubo. Após a distribuição do inquérito policial junto ao Poder Judiciário, o magistrado competente abriu vista da investigação criminal ao Ministério Público, que ao oferecer a denúncia entendeu por também acusar cicrano de tal. Em vista disso, assinale a alternativa correta. Ou seja, o delegado de polícia, ele indicia A e B, envia o inquérito à justiça, o promotor de justiça, ao receber esse inquérito, ele resolve denunciar A, B e C, que anteriormente não havia sido indiciado, mas que pelo promotor de justiça é denunciado. Pois bem, deem uma pausa, analisem as questões, as alternativas, e nós vamos aí fazer a análise. Letra A. Em razão dos termos constantes na ação penal pública, o Ministério Público deverá requisitar a autoridade policial que indicie cicrano de tal, a fim de que seja respeitado o princípio da congruência entre a acusação e o resultado final da investigação criminal. B.
Em razão dos termos constantes da ação penal pública, o Ministério Público deverá requerer à autoridade judicial que determine ao delegado de polícia o indiciamento de cicrano de tal, a fim de que seja respeitado o princípio da congruência entre a acusação e o resultado final da investigação criminal. Letra C. Em razão dos termos constantes na ação penal pública, a autoridade judicial de ofício poderá determinar o indiciamento de cicrano de tal, a fim de que seja respeitado o princípio constitucional da igualdade entre ele e os demais acusados. Letra D. Em respeito ao princípio constitucional da igualdade, a autoridade policial, sem tomar conhecimento da formulação de acusação também contra cicrano, deverá, de ofício, rever o indiciamento anteriormente realizado, de modo a agregar o nome deste ao rol das pessoas indiciadas naquela investigação. Letra E. Ainda que a denúncia seja oferecida contra fulano de tal, beltrano de tal e cicrano de tal, o Ministério Público e o Poder Judiciário não poderão determinar o indiciamento de pessoa não constante neste ato, por ser ele privativo do delegado de polícia. E aqui, meus queridos, vocês que futuramente integrarão os quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, deverão ter uma atenção cuidadosa, porque neste caso, nós tratamos de 3 situações, aliás, de 4 situações. A primeira situação é o promotor de justiça que pede ao delegado o indiciamento de uma pessoa que anteriormente não havia sido indiciada. Segundo, o magistrado que de ofício determina o indiciamento de pessoa que não havia sido indiciada anteriormente. Terceira situação, o delegado, quando toma conhecimento de ofício, refaz o indiciamento por causa da denúncia, sabendo que aquela terceira pessoa foi denunciada, ele revê o seu ato e de ofício ele refaz o indiciamento. Pois bem, todas essas situações, elas estão erradas. Então, primeiro, não existe possibilidade de requisição de indiciamento por parte do Ministério Público. E aqui ele fala do princípio da congruência. Mas o princípio da congruência, ele só existe. O princípio da congruência, ele só existe entre a denúncia e a sentença. Então deve haver a congruência da sentença com aquilo que foi pedido na denúncia e não com aquilo que existe na fase de investigação criminal. Aquilo que existe na fase de investigação criminal. Não existe também a possibilidade do juiz de ofício pedir ou determinar ao delegado que efetue o indiciamento de terceira pessoa, se isso não foi feito antes. E onde é que nós acharemos o embasamento legal para essa falta de possibilidade? Ela vai estar no parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 12.830, Lei
12.830/2013. E essa lei, ela traz expressamente nesse parágrafo 6º do artigo 2º, traz expressamente o seguinte comando legal. O indiciamento é ato privativo de delegado de polícia. Então ele é ato privativo, ele é ato administrativo do delegado de polícia, ou seja, ele é privativo do delegado. O juiz não pode determinar, o promotor não pode requisitar. Então, o delegado de polícia, se ele não indiciou aquela pessoa, ele não pode ser obrigado, ele não pode ser compelido a efetuar esse indiciamento. Ah, mas a pessoa ela pode ser indiciada, pode ser denunciada sem ter sido indiciada? Sim, pode. Olha, ele não figurava no inquérito policial, mas mesmo assim ele foi denunciado pelo promotor de justiça. E por quê? Mais uma vez nós voltamos a dizer, o inquérito policial ele é dispensável para o Ministério Público oferecer a denúncia. Se ele tem outros elementos de provas que levam à convicção de que aquela pessoa foi a responsável, ainda como partícipe do crime, ele pode denunciar sim essa pessoa, mesmo ela não tendo sido indiciada anteriormente. Neste caso, nossa alternativa correta será letra E, ou seja, ato privativo do delegado de polícia. Ainda uma questão do concurso de 2018 da Polícia do Rio Grande do Sul. Durante a investigação criminal que envolvia uma organização criminosa, houve a necessidade de ser decretado seu sigilo sob a justificativa de garantir a celeridade das diligências investigatórias. Então, o delegado de polícia sentiu a necessidade de que fosse decretado o sigilo. Diante disso, é correto afirmar que sigilo somente poderá ser decretado por ordem da autoridade policial, presidente daquela investigação, em consonância com regra similar presente no Código de Processo Penal. Letra B. Justificativa apresentada pela autoridade policial não encontra amparo na legislação brasileira, em razão do Código de Processo Penal somente fazer referência ao sigilo para permitir a elucidação do fato ou por interesse e exigência do interesse da sociedade. C. O sigilo da investigação poderá ser decretada pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias. Letra D. O sigilo da investigação poderá ser decretado pelo Ministério Público com atribuição para o caso concreto, em razão de sujeito da persecução penal possuir dentre suas funções constitucionais o dever de exercício do controle externo da atividade policial. E letra E. Decretado o sigilo da investigação criminal atingirá terceiros alheios a ela, bem como a figura do defensor do investigado, permitindo-lhe o acesso somente após a expedição do relatório final por parte da autoridade policial, mas antes de sua remessa ao Poder Judiciário. Pois bem, meus queridos, deem uma pausa, façam uma análise, respondam verdadeiro ou falso
e quando terminarem nós retornamos aí e vamos fazer a análise das questões. Ok. A questão do sigilo do inquérito policial, ela é uma questão de eficácia limitada. Por que limitada? Porque o artigo 20 do CPP, que é o artigo que trata especificamente do sigilo do inquérito policial de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, ele diz o seguinte, que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou o exigido pelo interesse da sociedade. Ou seja, o inquérito policial, de modo geral, ele é sigiloso, mas só para a elucidação do fato. Depois que o fato estiver elucidado, se não houver nenhum outro empecilho, ele não pode tramitar de forma sigilosa. E aí nós vamos ver as garantias constitucionais de acesso às informações. Então, o que ocorre? Se houver algum interesse, e aqui interesse da sociedade, vamos a um exemplo aí. Um inquérito policial que apura um delito de estupro. Então, esse inquérito ele tem um interesse social de que seja mantido em sigilo, até mesmo porque por causa das informações de intimidade que estão ali dentro, do direito constitucional à intimidade daquela pessoa que sofreu a violência sexual. Então, esse inquérito ele tem a prerrogativa de correr de maneira sigilosa. Agora, estamos apurando o caso de um homicídio. Esse inquérito ele corre em segredo enquanto estiver sendo executada as apurações. Ultimadas as investigações e levadas a termo, ele não há mais necessidade de se tramitar em sigilo. O delegado ele vai elaborar o seu relatório, fazendo o seu relatório, então não há mais a necessidade, neste caso, já se descobriu quem foi o mandante, o motivo, quem foi o executor. Então, ultimou-se as investigações, não há mais a necessidade de que ele permaneça em sigilo. Agora, ele trata aqui de questão específica. Aí eu chamo a atenção dos senhores, bastante cuidado, por quê? Porque a questão ela traz uma informação de extrema relevância. Por quê? Organização criminosa. Então, aqui é um caso específico. E esse sigilo ele não é mais tratado, o sigilo dessa investigação ele não é mais tratado dentro do Código de Processo Penal, e sim na lei. Ele é tratado na lei 12.850/2013, que é a chamada Lei da Organização Criminosa. O artigo 23 desta lei, ele permite que seja decretado o sigilo pela autoridade judiciária, pela autoridade judicial. Então, o juiz ele decreta o sigilo dessa investigação com base na lei de organização criminosa e não mais com base no Código de Processo Penal. Pois bem, diante disso, vamos analisar
O que nos diz as alternativas? O sigilo somente poderá ser decretado por ordem da autoridade policial? Falso. Nós já sabemos que, neste caso de organização criminosa, quem detém o poder de determinar o sigilo é o juiz. A autoridade policial, a justificativa apresentada pela autoridade policial não encontra amparo na legislação brasileira. Também falso. Nós já vimos que a lei de organização criminosa ela garante esse sigilo. Aqui realmente o Código de Processo Penal faz referência ao sigilo de maneira mais rasa. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias. Verdadeiro. Então lá a lei de organização criminosa ela traz essa possibilidade no seu artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pelo Ministério Público. Falso. O Ministério Público ele não tem poder de decretar o sigilo. Ele tem o poder de fazer o requerimento. Ele requer a decretação do sigilo. Letra E. Decretado o sigilo da investigação criminal atingirá terceiros alheios a ela, bem como a figura do defensor do investigado, permitindo-lhe o acesso somente após a expedição do relatório final por parte da autoridade policial, mas antes da remessa ao Poder Judiciário. Meus queridos, essa alternativa ela traz uma complexidade muito grande. E por quê? Porque realmente, quando era decretado o sigilo, a autoridade policial, ela queria restringir esse sigilo até do investigado e do seu defensor. E essas questões elas foram subindo aos tribunais superiores, foram subindo várias e várias questões de advogados pedindo acesso às informações dentro dos inquéritos. E, de tanto isso subir, o STF ele vai e julga, chama para si, avoca para si a responsabilidade de julgar e cria a chamada súmula vinculante número 14. É editada a súmula vinculante 14 do STF. Essa súmula vinculante número 14, ela diz o seguinte: que o investigado, bem como o seu defensor, ele tem direito de ter acesso amplo a tudo aquilo que já foi apurado no inquérito policial, que já foi documentado. Então, tudo aquilo que já foi apurado dentro do processo investigatório e que já foi documentado, o defensor e o acusado eles têm direito de ter acesso. O delegado de polícia não pode ficar segurando, escondendo as informações. Quando terminar a investigação, você vai ter acesso ao inquérito. Não. A partir dessa súmula vinculante, ele passa a ter a obrigação, tudo aquilo que for para dentro do inquérito policial, de maneira documental, de maneira expressa, aquela pessoa que está sendo investigada, ele passa a ter o direito de ter acesso àquela informação. Isso aqui, respeitando-se o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e de acesso às informações. Então, a pessoa ela tem direito de saber o que é que está sendo investigado a respeito dela. A sexta questão: a autoridade policial está presidindo investigação envolvendo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tendo em razão dos elementos colhidos até o momento, representado pela prisão preventiva de Beltrano de Tal, em razão do acolhimento dos argumentos apresentados pela autoridade policial, o juiz de direito determinou a prisão preventiva daquela pessoa, ordenando a expedição de mandado de prisão e demais formalidades administrativas. 2 dias depois do deferimento
da prisão preventiva, a autoridade policial estava no restaurante de sua cidade, quando nela ingressou Beltrano de Tal. Ao avistá-lo, ciente de que não estava com mandado de prisão consigo, a autoridade policial deverá, à luz da legislação processual penal. Então, o que deverá o delegado fazer? Ele pediu, ele representou pela prisão preventiva de uma pessoa, o juiz acatou, expediu a ordem da prisão preventiva e 2 dias depois o delegado vê essa pessoa entrando lá no estabelecimento comercial. Só que ele não tinha em mãos o mandado. E o que ele faz nesse momento? Vamos lá. Deem uma pausa e analisem as alternativas e vejam qual é que está certa e qual que está errada. Pois bem. Letra A. Deverá realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que incenda infração penal classificada como inafiançável, a falta de exibição de mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. Letra B. Entrar em contato imediatamente com a autoridade policial, autoridade judicial, a fim de que seja expedida nova via de mandado, sob pena de realizar uma prisão ilegal passível de relaxamento pelo Poder Judiciário. Letra C. Realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que sendo infração penal classificada como inafiançável, a falta de mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será em até 5 dias apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. Representar novamente pela prisão preventiva de Beltrano de Tal, em razão de impossibilidade de extração de cópias do mandado de prisão anteriormente expedido. E letra E. Realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que sendo a infração penal classificada como afiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. Meus queridos, mais uma vez aponto para os senhores as pegadinhas das provas de concurso. Observem que essa letra E, ela é praticamente um xerox da alternativa A. Qual a diferença? Enquanto a letra E ela fala em crime afiançável, a letra A fala em crime inafiançável. Sendo a nossa alternativa correta, a letra A. Por se tratar de crime inafiançável, a falta do mandado ela não obsta a prisão dessa pessoa. Neste caso, o nosso código, mais uma vez volto a dizer, por ele adotar o princípio da competência da razão do lugar, em razão do lugar, essa competência ela é firmada apenas para o juiz quem vai julgar. A competência em razão do lugar, em função do juiz que expede o mandado. É ele quem tem a competência para julgamento. Então, essa é a competência. A prisão, nós já falamos aqui, ela tem que ser flexibilizada, ela não pode ser burocratizada. Senão nós corremos o risco de deixar um criminoso fugir, única e exclusivamente por causa das burocracias no momento da prisão. E aí, neste caso, a prisão dessa pessoa que tem o mandado contra si, o fato
daquela autoridade policial não ter no momento o documento, não obsta a prisão. Ele sabe que existe aquele mandado, que aquela pessoa tem um mandado expedido contra si, e o que faz? Prende a pessoa, leva, e lá na delegacia ele vai providenciar as cópias desse mandado. Por quê? Porque se trata de crime inafiançável. Feito isso, feito o procedimento, os procedimentos administrativos relativos à prisão, essa pessoa deve ser imediatamente apresentada ao juiz, e aí, agora sim, é o juiz que expediu o mandado. Seguindo as regras do artigo 290 do CPP. Então, mais uma vez, competência para julgamento é uma coisa e competência para prisão é outra. A prisão ela foi flexibilizada. Então, a prisão hoje, a qualquer agente de polícia, ela está flexibilizada. E aqui nós falamos anteriormente lá da questão 3 da prisão em flagrante e também da pessoa que detém contra si um mandado de prisão preventiva por crime inafiançável. Ou seja, essa pessoa ela é presa, é conduzida à primeira autoridade policial, essa autoridade ela vai deter a competência de lavratura desse auto de prisão. Posteriormente, encaminha essa pessoa ao juiz que expediu o mandado de prisão. A questão 7 ainda trata de competência para a prisão. A equipe de agentes policiais civis da Delegacia de Polícia da cidade de Pelotas, ao retornar de uma operação voltada ao combate ao crime de abigeado, observou que em plena via pública uma pessoa saiu correndo após avistar a viatura policial em que aquela equipe se encontrava. Desconfiado da conduta dessa pessoa, a equipe de agentes policiais realizou a abordagem, solicitando sua identificação. Ao identificá-la, constatou-se que essa pessoa era foragida do estado do Amazonas, tendo contra si um mandado de prisão pela prática de crime de tráfico internacional de drogas, devidamente registrada no Conselho Nacional de Justiça, expedido pelo juiz da comarca de Manaus. Obtida cópia do mandado de prisão, é correto afirmar que, segundo o Código de Processo Penal, avaliem as alternativas, marque verdadeiro ou falso e vamos corrigir. Os agentes policiais civis poderão efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que expediu. Verdadeiro. Para poder ser efetuada a prisão determinada no mandado de prisão, os agentes policiais civis deverão informar a localização da pessoa foragida à autoridade policial e hierarquicamente superior a eles, a fim de que esta se dirija até o local e formalize a prisão. Falso. Nós vamos ver por quê. Os agentes policiais não poderão efetuar a prisão determinada no mandado registrado no Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que a competência para sua concretização pertence aos agentes da Polícia Federal. Também falso. Para poder ser efetuada a prisão determinada no mandado de prisão, os agentes policiais civis deverão informar a localização da pessoa foragida ao delegado de Polícia Federal, a fim de que ele se dirija até o local e formalize a prisão. Também falso. Assim como na prisão em flagrante, qualquer pessoa do povo poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça. Também falso. Vamos começar de baixo para cima, para ficar mais fácil. Assim como na prisão em flagrante,
qualquer pessoa do povo poderá efetuar a prisão. Não. Quando há um mandado de prisão, quem cumpre o mandado de prisão são os agentes de polícia e as autoridades policiais. E a fundamentação dessa questão, ela se encontra no artigo 289-A, parágrafo 1º, e diz o seguinte: qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, e aqui vem a parte interessante, ainda que fora da competência territorial do juiz quem o expediu. Ou seja, mais uma vez, flexibilizando a possibilidade da prisão, evitando-se que a burocracia seja entrave ao cumprimento de uma ordem de prisão. Então, o juiz lá de Manaus expediu uma ordem, os policiais descobriram que essa pessoa estava com mandato de prisão e eles corretamente efetuaram a prisão. Então, letra A, totalmente coerente com o que determina o 289-A, parágrafo 1º. Então, não há necessidade de se informar a localização, não é agente da Polícia Federal e nem é qualquer pessoa do povo. Essa pessoa, ela vai ser presa por qualquer agente de polícia que tome conhecimento de que ele tem contra si, em desfavor de si, um mandado de prisão em aberto. Mais uma vez, repisando, cumprindo aí a flexibilização da prisão. Questão 8. Polícia Civil, concurso de 2021, já o ano passado. A prisão preventiva poderá ser decretada. Respondam certo ou errado e nós vamos discutir a questão. Quando os indícios de autoria e a prova de materialidade forem insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra o idoso, para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência. Verdadeiro. Em qualquer fase do inquérito policial, mediante ato da autoridade policial. Quando o agente for reincidente específico por sentença transitada em julgada, em crime culposo. Nos crimes dolosos punidos com pena máxima inferior a 4 anos. A nossa alternativa correta é a letra B. E aqui, a prisão preventiva, ela se fundamenta no artigo 312 do CPP, e ela diz o seguinte: quando os indícios de autoria e prova de materialidade forem suficientes, então eu tenho que ter prova de autoria e materialidade suficiente e demonstração, e nesse caso aqui,
A demonstração, deve haver a demonstração de perigo. Demonstração de perigo que a liberdade do agente possa causar. Perigo que a liberdade do agente possa causar. Possa causar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, eu tenho indício suficiente de autoria e materialidade, e se essa pessoa continuar solta, ela pode causar perigo para a sociedade. Então, o que eu faço? Prisão preventiva ali. Os demais elementos, encontram-se encontra respaldo no artigo seguinte, no artigo 313 do CPP, também do CPP. Então, os demais, eles encontram respaldo no artigo 313 CPP, nos seus parágrafos. Os crimes de violência doméstica pode sim ser decretada a prisão preventiva, sobretudo para a garantia da execução das medidas protetivas, ou também descumprimento de alguma determinação por parte dessa pessoa que está sofrendo a medida da prisão. Em qualquer fase do inquérito policial, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele pode sim representar, o delegado de polícia ele faz uma representação pela prisão preventiva daquela pessoa que está sendo investigada. E aí ele explica os motivos, olha, por que eu estou representando? Porque essa pessoa, se continuar solta, ela vai trazer risco à sociedade, ela traz risco à comunidade. Quando o agente também for reincidente em crime, aqui a pegadinha está no culposo, e aqui no caso, reincidente em crime doloso, então aqui nós tratamos de crime com dolo, e não basta apenas ser doloso, esse crime tem que ter pena máxima superior a 4 anos. Então, se eu tenho um crime que, mesmo sendo doloso, a pena máxima dele é menor que 4 anos, o Código ele já limita essa possibilidade de haver a prisão preventiva decretada. Então, quando nós tratamos da prisão preventiva, nós devemos ter atenção no artigo 312 e no artigo 313 do Código de Processo Penal. Sobre o inquérito penal, inquérito policial e sua obrigatoriedade, assinale a alternativa correta. Então aqui nós tratamos de um assunto que, desde quando eu iniciei as dicas de processo penal, nós temos batalhado bastante, que é a questão da obrigatoriedade do inquérito policial. Eu advogo no sentido de que o inquérito policial ele é obrigatório, ele seria obrigatório, ainda que tacitamente ele seria obrigatório, mas eu pertenço à corrente minoritária. Por quê?
que a corrente majoritária entende da forma que está no Código de Processo Penal, ou seja, ele é dispensável. No meu entendimento, eu acho que o inquérito policial ele traz muito mais segurança para evitar abusos, no sentido de que no calor do momento você pode, uma investigação mal feita, você pode prejudicar uma pessoa que às vezes seja inocente. Então, ele te dá a garantia de que aquela pessoa vai ser bem investigada. O mero registro da ocorrência do crime não traz em seu bojo a existência de condição de procedibilidade para a instauração do inquérito policial. Ou seja, simples fato de você registrar um boletim de ocorrência não quer dizer que haverá a procedibilidade para a abertura do inquérito verdadeiro. Então, só porque você fez um boletim de ocorrência não quer dizer que aquilo ali vai se transformar no inquérito e vai haver uma investigação. O inquérito policial poderá ser dispensado pelo Ministério Público no caso da ação penal pública condicionada à representação, até aqui verdadeiro, mas não é dispensável nos casos de ação penal pública incondicionada. Aqui eu volto a dizer que isso aqui pertence à corrente minoritária, porque a corrente majoritária diz que o inquérito policial ele é sim dispensável. Se o promotor de justiça tiver outros elementos que possa levar à convicção de autoria e materialidade, ele pode sim dispensar o inquérito. E essa é a corrente majoritária. No caso de questão objetiva, nós seguimos a corrente majoritária e isso aqui se torna falso. Por quê? Porque mesmo nos crimes de ação pública incondicionada, se os demais elementos de prova derem ao promotor a certeza da autoria e da materialidade, ele pode dispensar e efetuar a denúncia. Dado seu caráter provisório e administrativo, o inquérito policial é dispensável para a propositura da ação penal se a vítima souber ao menos quem seja o autor do delito, pois os elementos de convicção serão apontados na ação penal. Pessoal, ao menos quem seja o autor do delito. Não, ele tem que trazer elementos que possam substituir essa investigação. Não basta simplesmente você indicar com probabilidade quem seja o autor sem trazer outras provas. Então, para que o inquérito ele seja dispensável, é necessário que todo o bojo, todo o arcabouço de prova ele seja robusto e permita que o promotor de justiça possa oferecer a denúncia. O inquérito, caso o delegado entenda que não há justa causa para o trâmite do inquérito policial, ele poderá mandar arquivar os autos por falta de base para uma futura denúncia. Poderá mandar arquivar. Pessoal, o delegado de polícia ele não detém o poder de arquivar o inquérito policial, ele não detém o poder de arquivamento. Quem vai fazer a análise se há base para uma denúncia ou não é o promotor. O promotor de justiça é ele quem faz a análise se aquele inquérito é suficiente ou não para que sirva de base para a denúncia. E não o delegado de polícia. Ele tem o poder de abrir o inquérito, de instaurar o inquérito, mas não tem o poder de arquivá-lo. Isso aí quem executa é o judiciário. O inquérito policial somente poderá ser dispensado nas ações penais de natureza privada, visto que nas ações de natureza pública vigora o princípio da obrigatoriedade. Não, isso aí nós já falamos. O inquérito policial, de maneira objetiva, se o promotor ele detém outros elementos que comprovem a autoria e materialidade
do delito, ele pode sim dispensar em qualquer circunstância. Vamos imaginar, está investigando-se um crime de homicídio e chega até o promotor uma prova lá, um vídeo, demonstrando claramente, nitidamente, quem é a pessoa que atirou. Demonstrando lá quem é a pessoa que cometeu aquele delito. O promotor ele pode dispensar as demais provas, dispensar o inquérito, mesmo sendo um crime de ação pública incondicionada. Por quê? Porque aquela prova que ele detém é robusta o suficiente para sustentar a denúncia. Portanto, nossa alternativa, letra A. Meus queridos, chegamos à nossa última questão e aqui faço um alerta a vocês muito grande, que esse pacote anticrime, como eu já disse, em 2019 ele trouxe mudanças significativas dentro do Código de Processo Penal, e uma das mudanças é relativa à chamada cadeia de custódia de provas. E percebam que a mudança ocorreu em 2019, já em 2020 a questão ela já aparece no concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. E aparece da seguinte forma: sobre a necessidade da preservação de cadeia de custódia, de acordo com as alterações normativas advindas da Lei 13.964 de 2019, considere as seguintes afirmativas. 1. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável pela preservação desse elemento. Isso aqui verdadeiro. Verdadeiro. E onde é que nós iremos encontrar a fundamentação legal a respeito da cadeia de custódia? Nós encontraremos a partir do artigo 158A, até o artigo 158F. 158F do CPP. Esses artigos eles estarão tratando aí da cadeia de custódia de provas. Artigo 158A até o artigo 158F do CPP, tratando da cadeia de custódia de provas. A primeira etapa da cadeia de custódia é a do reconhecimento, consistente no ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, também verdadeiro, ou seja, a primeira etapa é o agente público distinguir ali que aquele elemento faz parte de potencial interesse de prova. Feito isto, na segunda etapa, ele tem que tomar conta desse vestígio. O descarte do vestígio será sempre realizado pela central de custódia, nos termos da legislação vigente, sem a necessidade de prévia autorização judicial. Falso. O vestígio ele só poderá ser descartado por ordem judicial. A central de custódia ela detém, como o nome diz, a custódia, ou seja, a guarda dessa prova, mas ela só pode se desfazer desse material quando o juiz determinar. Enquanto o juiz não determina, ele deve manter e deve guardar esse elemento. A remoção do vestígio do local do crime antes da liberação por parte do perito responsável é tipificada como fraude processual, verdadeiro. E aqui eu acrescento
não só a remoção, mas também você mexer, você modificar de forma a tentar maquiar, de tentar ludibriar a perícia. Isso também é tipificado como fraude processual. Você vai lá e mexe no corpo, ou mexe na posição das cápsulas. Tudo isso, se for constatado, caracteriza-se fraude processual. Então, a nossa alternativa, letra D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Meus queridos, com isso nós encerramos a nossa dica de hoje. Tenho certeza que será de grande valia nos estudos dos senhores e das senhoras aí no concurso. E com isso aí nós subimos mais um degrau rumo ao nosso sucesso e à nossa posse. Estamos aí, para o que der e vier, estamos juntos com os senhores, lutando, e espero, sim, com muita ansiedade, receber futuramente o anúncio da posse dos senhores no cargo aí de policial civil do Estado do Espírito Santo. Agradeço a atenção, dá um joinha para nós aí. Muito obrigado, siga o nosso canal no Instagram e até mais. Fui!